Olá, meus queridos, graça e paz. É com muita alegria que nós nos introduzimos até você e para trazer essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração num dia tão decisivo para o Brasil. Sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e o que vamos falar hoje não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Brasil, mas tem a ver com o que acontece conosco no dia a dia, nos nossos relacionamentos. É uma palavra para a família, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para cada indivíduo. E o meu desejo é que Deus possa realmente usar essa palavra, essa reflexão, que tem a intenção de guiar você em relação aos relacionamentos, em relação à intenção de Deus, de construir não apenas uma igreja em termos de organização, mas de construir uma igreja nos aspectos do organismo, como um corpo vivo, que se movimenta, que funciona na sociedade, que produz frutos e edifica famílias fortes, que glorificam a Deus e que desfrutam do melhor de Deus para você. O texto bíblico para esta noite está em Gênesis, no capítulo 2, O tema dessa palavra é uma mistura de um termo em inglês com o seu significado em português, que é bonding. É um assunto muito usado nas ciências de comportamento humano. O bonding está relacionado com aquilo que te liga, com aquilo que te gruda a outra pessoa nos relacionamentos. Então, por isso, a ideia é trabalhar esse conceito de que somos programados para o apego. E nós temos que aprender a desenvolver vínculos de forma saudável, de forma que nos conecta uns com os outros e que isso produza frutos. Então hoje vamos falar de bonding, programados para o apego. E Gênesis capítulo 2, versículo 18, é um dos textos que vamos ler. Ele introduz a ideia no contexto do casamento, mas ele também nos aponta esse conceito para a natureza humana. Então Deus se dirige a Adão, ou Deus se referindo a Adão, em Gênesis do capítulo 2, versículo 18, vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Deus falou isso a respeito de Adão. Adão, no hebraico, é uma referência à humanidade. Então, considerando que Deus disse a respeito de Adão, não é bom que o homem esteja só, a ideia do que Deus está dizendo está nos lembrando, ou está apontando para esse conceito de que a humanidade, o ser humano, não foi criado para o isolamento. Ele não foi criado para viver na solidão, isolado das pessoas. Ele é um ser social criado para se conectar com outras pessoas. O grande comentarista John Gill, da igreja onde Spurgeon se tornou o grande pregador, o príncipe dos pregadores, como é conhecido, ele, usando essa frase, não é bom que o homem esteja só, ele escreveu no seu comentário bíblico o seguinte: não é confortável para si mesmo, não é confortável para o homem estar só, não é agradável para a sua natureza, porque ele se constitui de um ser social. Então, sendo um ser social, isso não é agradável para a sua natureza, e também não é útil à sua espécie, e não glorifica a Deus. Não é útil para a sua espécie porque ele não se reproduzirá. Ele não reproduzirá a qualidade de vida que Deus espera para ele. Então não é bom que o homem esteja só e, em última das consequências, não glorifica a Deus. Não honra a Deus, porque Deus criou o homem para viver em comunidade e para crescer em intimidade, em relacionamento. Bom, está implícita aqui a ideia de que desde o começo Deus nos fez para sermos um ser relacional, para sermos seres relacionais e para vivermos em comunidade. E ainda mais, Ele nos fez para relacionamentos íntimos, para conexões, para vivermos com vínculos de pertencimento, um pertencendo ao outro, um honrando o outro. Essa é a ideia de sermos seres sociais que foram criados para nos conectarmos uns com os outros. Então, desde o começo,
desde o início da criação, desde aquele primeiro ato de Deus ao criar o homem, ao introduzi-lo no contexto do Jardim do Éden, desde o começo, a nossa saúde, o nosso equilíbrio emocional, o nosso sucesso na vida, estão todos diretamente relacionados com o quanto os nossos relacionamentos mais próximos são significativos. Deus nos criou para o relacionamento. Desde o início da criação, a nossa saúde, o nosso equilíbrio emocional, a maneira como nós nos comportamos, está diretamente relacionada com a qualidade dos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não tem ideia de que a maneira como nós nos relacionamos está contribuindo para a nossa saúde ou está afetando a nossa saúde de alguma maneira. Além disso, junto com tudo isso que estamos olhando, é natural, né, o mais natural, o mais saudável, o mais divino para nós é o vínculo. Aquilo que mais expressa quem nós somos é o vínculo, é o ato de criarmos conexões especiais e mais profundas com as pessoas ao nosso redor. E isso cabe uma observação muito interessante a respeito do vínculo que o Dr. Gill, já um cientista do comportamento humano aqui dos Estados Unidos, recentemente comentou em um podcast. Ele fala que a ideia do vínculo é a certeza de que nós estamos existindo na mente da outra pessoa. Começa por aí. Ele conta a história de um casal que o procurou com problemas de relacionamento, problemas de convivência, lidando com dificuldades de aceitação dentro do contexto do casamento. E aí esse terapeuta, vamos dizer assim, Dr. Gill, ele, atendendo esse casal, lhe deu uma direção, dizendo que eles deviam exercitar essa prática de falar eu te amo, de prestar atenção no outro, de falar palavras que produzissem uma marca no coração da outra pessoa. E esse homem que tinha mais dificuldade de fazer isso, então começou a fazer isso com frequência, dizer eu te amo, no meio do dia mandar alguma mensagem, lembrando da sua esposa e mencionando a sua esposa no dia a dia da sua comunicação, e isso foi produzindo um resultado bom no coração dela. Então um dia ela estava lá na laundry, né, naquela parte da lavanderia da casa, lavando as roupas da família, do seu marido e tudo. Então, de repente, quando ela foi pegar um par de meias, caiu um bilhetinho de dentro da meia do seu marido. E ela então, mais que depressa, abriu o bilhete para ver o que estava escrito, e lá na meia estava escrito: preciso lembrar de dizer eu te amo para minha esposa. E essa declaração deixou a esposa um tanto chocada, né, ao ver que ele estava colocando aquele papel no fundo da sua meia para lembrar todo dia de dizer eu te amo. E na verdade, numa outra conversa, esse terapeuta disse para esse casal: olha, não importa qual o método que você está usando, não importa qual a estratégia que você usa para provocar essa atividade de dizer eu te amo, de se importar, de mencionar o outro na sua comunicação diária. O que importa é que ela produz resultado. Mesmo que você não consiga lembrar naturalmente no dia a dia, isso vai produzir resultado. Na verdade, relacionamento envolve uma ação prática. Relacionamento envolve uma disposição de trabalhar para edificar o outro, para produzir um bem-estar no outro. E isso é um exercício diário, e nós vemos nesse exemplo. Bom, nessa palavra hoje, nós vamos conhecer algumas coisas. Como fomos configurados por Deus, criados para vínculos interpessoais, e desde o nosso nascimento nós já começamos a experimentar isso, nós nascemos para isso. Como esses vínculos se manifestam nos nossos relacionamentos íntimos, conjugais, entre marido e esposa, e também na família, mas também se manifestam nos demais relacionamentos, não só quando nascemos, o nosso vínculo com os nossos pais, com os nossos irmãos, mas os nossos vínculos
conjugais e os nossos vínculos sociais, a maneira como nós lidamos com os relacionamentos no dia a dia. Então, nós também vamos saber como podemos preservar e desenvolver esse ato do apego, tanto no aspecto conjugal, quanto no ambiente social onde nós vivemos. A primeira coisa que vamos trabalhar hoje é a nossa configuração inicial. Primeiro que precisamos saber é que todos nós fomos espiritualmente, quimicamente programados para nos relacionarmos. Fomos programados para nos relacionar. Quando nós ouvimos essa palavra programados, a primeira coisa que vem à nossa mente é a ideia de um aparelho eletrônico, né? Será que o pastor está me comparando com um celular, está me comparando com uma televisão ou com algum equipamento eletrônico moderno que se usa hoje e que você pode entrar e programar para que ele funcione de uma determinada maneira? Olha, queridos, quando falamos que fomos quimicamente e espiritualmente programados para nos relacionarmos, embora nós imediatamente pensemos em um equipamento eletrônico, na verdade, quando você conhece melhor a sua constituição química, física, biológica, psicológica e espiritual, você vai ver que todo o seu organismo funciona com base em números, em dados, energias que são liberadas, química que é transformada em energia, e tudo isso vai acontecendo ao longo do seu corpo, ao longo da sua vida. Seu organismo funciona dessa maneira. Então, embora nós não sejamos uma máquina nos conceitos eletrônicos modernos, nós somos a máquina mais perfeita, se podemos usar esse termo, mais perfeita, criada por Deus, que pode ser programada para essas coisas. Deus nos programou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos abençoou para sermos quem nós somos hoje. E também Deus nos programou para os relacionamentos íntimos, para os relacionamentos conjugais, para os relacionamentos entre pais e filhos, para os relacionamentos entre irmãos no nosso convívio social, na igreja e na sociedade de modo geral. Bom, tudo começa no nascimento. Quando você nasce, normalmente esse primeiro momento é o apego entre o bebê e a sua mãe, entre a mãe e o bebê. Existe uma teoria desenvolvida na década de 60 e 70, conhecida aqui nos Estados Unidos como attachment, que é essa ideia da teoria do apego, que é traduzido para o Brasil, para o português. Então, eles entendem que tudo isso começa bem nessa primeira infância. Existe todo um processo para ser compreendido, não é a nossa intenção falar isso, mas esse apego começa lá, na infância, entre o bebê e a mãe, e a Bíblia vai nos falar em Isaías capítulo 49, versículo 15, o seguinte: pode uma mãe esquecer o filho que a amamenta? É interessante Deus, usando o profeta, mencionar essa ideia de ser o filho que a mãe a amamenta. Pode uma mãe esquecer o filho que ela amamenta? É muito interessante isso, porque essa é a primeira conexão que a mãe desenvolve com o filho, depois da gestação, que é um período de 9 meses, que a mãe está gerando a criança está conectada com a mãe, recebendo toda a influência da voz, do funcionamento do corpo, da alimentação, as histórias que a mãe lê e conta para a criança quando ainda está no ventre, as orações, as palavras que a criança ouve, tudo isso gera algum impacto na vida dessa criança quando ela está sendo gerada. É um processo realmente maravilhoso, mas quando ela nasce, depois desse, entre aspas, trauma do nascimento, vem essa reconexão com a mãe por meio da lactação, do mamilo. Vamos falar disso daqui a pouco, rapidamente, para entendermos como esse texto é tão relacionado com essa ideia. É um tipo de vínculo físico, é um tipo de vínculo emocional e cognitivo. Nesse momento, a criança está conectando com a mãe fisicamente, emocionalmente e quimicamente, com o pai também, através da voz, da presença, do toque que ele tem ali com a criança. Tudo isso vai
vai produzindo um vínculo na criança, a ideia de pegar no colo, de acalmar quando a criança chora, tudo isso vai produzindo essa marca emocional, e à medida que a mãe vai motivando a criança, conversando, cantando para a criança, e contando histórias, orando, e cuidando da criança, acalentando muitas vezes, vai garantindo que ela está lá quando o bebê precisa, que o pai vai estar lá quando o bebê precisa, especialmente a mãe, porque a mãe é a que mais fica próxima nessa fase. Então, isso vai garantindo que a mãe está lá presente quando a criança precisa, e isso vai criando um apego muito forte na criança. É claro que a mesma coisa pode produzir um resultado diferente se a mãe não está lá quando a criança precisa, se a criança chora e não é acalentada, se tem negligência por parte da mãe ou dos pais, de modo geral, para com aquela criança nessa fase importante do apego. Então, isso vai contribuir para o mal ou para o bem, dependendo de como foi desenvolvido nessa fase importante de formação da criança. Então, o contato na lactação através do mamilo produz algo muito, muito forte em termos de vínculo entre a mãe e a criança, por conta de um hormônio liberado chamado ocitocina, que certamente muitos de vocês conhecem, e que ao fazer isso a criança vai se vinculando cada vez mais à sua mãe. Isso acontece no cérebro da criança, acontece no cérebro da mãe, e vai produzindo um vínculo cada vez mais forte, e isso aí vai durar por toda a vida. Então, quando o vínculo é mal trabalhado, a criança vai desenvolver um senso de independência muito mais cedo, porque ela acredita que ninguém vai estar lá quando ela precisa, e então ela vai ter que se virar sozinha, mas ao mesmo tempo pode produzir uma ansiedade crônica. Tudo isso tem uma razão química, tem uma razão emocional e espiritual envolvida, mas também tem uma razão química envolvida. A criança percebe que a mãe não está lá quando ela chora, a criança percebe que ninguém vem alimentá-la quando ela tem fome, que ninguém vem guardá-la de algum perigo quando esse perigo acontece. Ela não tem consciência plena de tudo que está acontecendo, mas o que ela está recebendo em termos de sensações vai produzindo nela toda essa reação. Se ela não tem isso, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ter que aprender a se virar mais cedo, mas ao mesmo tempo, o fato dela ter que aprender a se virar mais cedo vai liberar muito cortisol, muita adrenalina, vai produzir nela um estresse muito alto, e junto com isso, ela vai, então, desenvolver ansiedade, talvez problemas cardíacos, talvez outros problemas que ela vai carregar por toda a sua vida, e também talvez um senso de insegurança, de que não pode confiar em ninguém, de que ninguém é confiável, porque quando você mais precisa, essa pessoa não está ali. E o pior é que essa sensação de que está sozinha, de que não pode contar com ninguém, vai andar com essa pessoa, vai caminhar com essa pessoa para o casamento, vai caminhar com essa pessoa para a igreja, vai caminhar com essa pessoa para o ambiente profissional, e essa é a pessoa que hoje talvez está adulta, adolescente, ou talvez já está até no casamento, e não sabe por que não confia em ninguém, não sabe por que não consegue se conectar com ninguém, ou está sempre procurando se conectar com alguém, porque parece que está sempre faltando alguma coisa. Então, esse tipo de comportamento presente pode refletir uma má formação lá na infância. Claro que esse não é o fim, vamos te mostrar como isso pode ser transformado ao longo do tempo. E aí, queridos, é importante que tudo isso vai acontecendo na sua mente, e nesse circuito cerebral onde esses hormônios são liberados, boa parte deles, como por exemplo a ocitocina, ele não acontece como um evento isolado. Na verdade, tudo no organismo acontece em termos de processo.
né, como ele acontece, por que ele é interrompido, como ele pode ser restaurado. Tudo acontece em termos de processo. E aí, diante dessa verdade, o pertencimento ou apego pode ser desenvolvido ou pode ser bloqueado em diferentes fases da vida por causa de uma coisa que tem sido muito estudada recentemente, chamada plasticidade do organismo. A gente está sempre mudando. Você hoje é muito resolvido numa área, de repente você experimenta uma situação traumática, alguma coisa te decepciona e você então começa a desenvolver um outro comportamento completamente diferente. Eles têm percebido isso com muito mais clareza. Porém, existem alguns estudos recentes que lidam com essa questão da oxitocina, de uma coisa que acontece no cérebro, que eles chamam de homeostase, que, na verdade, faz com que você busque relacionamentos quando você não tem. E eu vou te mostrar como isso acontece, pelo menos de forma bem simples e sintetizada. Por que você, às vezes, está sempre procurando entrar nas mídias sociais e tentar ver se alguém está te seguindo, se alguém está te vendo, se alguém curtiu, se alguém comentou, compartilhou o que você escreveu, essa necessidade de estar conectada com o outro. E quando você talvez tenha um encontro que foi cancelado, não pôde encontrar com essa pessoa ou com esse grupo, e isso te produz um mal-estar e você por isso tem que procurar um outro mecanismo para preencher. Tudo isso tem sido estudado ao longo dos anos e recentemente muitas pesquisas têm vindo à tona, mostrando por que isso acontece conosco. É claro que nada disso é completamente novo, considerando o que Deus fala a respeito do ser humano. Mas é interessante quando você percebe como algumas vezes a ciência consegue caminhar lado a lado com aquilo que as Escrituras dizem e mostra como nós nos comportamos e por que nós nos comportamos dessa maneira. Por exemplo, no casamento, Gênesis 2:24, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: e os dois se tornarão uma só carne. A ideia de se tornar já nos indica um processo. Eles não são uma só carne, são dois indivíduos que vieram de ambientes, de culturas, de famílias diferentes, vão se juntar como marido e mulher, e aí eles vão construir um relacionamento que vai produzir vínculo, que vai produzir apego, pertencimento, ao ponto de duas pessoas diferentes se tornarem uma só carne. É um processo. Eu estou nesse processo tem 25 anos e a gente percebe que dia a dia você vai fundindo, vai criando vínculos, vai conhecendo melhor o outro vai te conhecendo melhor e vai produzindo mais intimidade. Assim acontece nos relacionamentos. Amizades mais longas vão criando bonde, vão criando uma liga nos relacionamentos, de forma que não é qualquer coisa que interrompe uma amizade, um relacionamento que vem a longo prazo. Mas, veja bem, a Bíblia fala: os dois se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, 24. É interessante que quando você começa um relacionamento conjugal, e às vezes até mesmo quando você começa a construir um relacionamento de amizade com pessoas da igreja, com pessoas com quem você conhece, mas olhando especialmente nesse contexto do casamento, quando você começa o relacionamento conjugal, ou conhece uma pessoa, começa um namoro, começa a aprofundar esse relacionamento, Deus nos ajuda de alguma forma a produzir esse vínculo, fornecendo naturalmente, quimicamente, o que eu acabei de dizer, que é a oxitocina. Só que ele nos oferece isso numa quantidade suficiente. Esse hormônio, ele está ligado com várias outras áreas da nossa vida, mas ele nos fornece numa quantidade suficientemente grande para que nos tornemos altos, né? Para que nos tornemos assim, muito envolvidos no relacionamento, por um período assim de 6 a 18 meses, a pessoa está meio que embriagada dessa oxitocina, e aí durante esse tempo nós não enxergamos os defeitos, as dificuldades, nós não enxergamos algumas limitações que aquele relacionamento apresenta, que aquela pessoa está tentando
mostrar para nós, a gente só vê as virtudes, as qualidades, a beleza, a riqueza daquele relacionamento, mas a gente não vê os detalhes. É por isso que depois que você casa, parece que você namorava uma pessoa e agora você casou com outra. Depois que você passou aquela fase ali da festa, você parece que está casado com uma pessoa diferente daquela com quem você estava namorando. Porque, na verdade, isso pode não acontecer imediatamente depois da festa do casamento, mas alguns acreditam que isso dura entre de 6 e 18 meses, porque, na verdade, aquele momento inicial é conhecido como infatuação. Alguns podem chamar isso de paixão, mas essa infatuação acontece também nos relacionamentos de amizade. Então, a infatuação é um estado de estar completamente perdido na emoção, no desejo irracional, que eles classificam como desejo irracional, porque parece que a pessoa perde o senso crítico, ela não vê defeitos, ela não vê falha, ela não vê erros que possam comprometer aquela amizade. É um intenso sentimento de profundo afeto, urgência, intensidade e até um certo tipo de ansiedade, desejo sexual, escolhas de alto risco muitas vezes, e junto com tudo isso vem o abandono imprudente de coisas que antes eram evitadas, de coisas que antes eram valorizadas, de coisas que antes você dava valor. Você então começa a abandonar essas coisas. Você começa a abandonar coisas que você acreditava muito por causa daquele amor, coisas que você valorizava muito por causa daquele amor. É claro que isso não é ideal, isso não é o que deveria acontecer, mas numa certa medida, quando uma pessoa está perdidamente apaixonada, ela faz isso. Isso acontece no namoro, isso pode acontecer em relacionamentos de amizade, quando você conhece uma pessoa tão legal, fica tão amigo dela, se conecta tão bem, parece que é uma alma gêmea, parece que é uma pessoa que você, é claro que eu não acredito muito nessas coisas, mas parece que é uma pessoa que se identifica demais com você, e aí você fala assim, nossa, a pessoa é legal demais, e aí você abre o coração, assina um cheque em branco, empresta dinheiro, cria alguns tipos de conexões muito perigosas, e quando você assusta, aquela pessoa passa a perna. Isso acontece muito em relacionamentos, e até na igreja precisamos tomar cuidado. Mas ao mesmo tempo, isso acontece devido a esse hormônio, entre outras coisas, devido a esse hormônio que é liberado e que te produz uma sensação de prazer e ao mesmo tempo te ajuda ou te impulsiona, te guia a buscar mais ainda esse tipo de relacionamento. Então, você vai se alimentando daquilo, vai se embriagando daquilo, vai, entre aspas, se drogando daquilo, e chega a um ponto que você quer mais e mais e mais aquele relacionamento. E isso traz, algumas vezes, consequências sérias. Então, depois que a oxitocina começa a diminuir, e a pessoa começa a enxergar os detalhes e as dificuldades, os problemas que aquele relacionamento trouxeram junto com todas essas coisas boas, então essa pessoa começa a entender que é hora de começar a trabalhar o relacionamento, de começar a consertar algumas coisas e de construir um relacionamento que possa ser mantido e que venha a durar. Então essa é uma das razões porque nós nos conectamos, nós somos criados para isso. Deus nos ajuda de certa forma, liberando esse mecanismo da oxitocina para que nós possamos nos apegar às pessoas. Depois de apegar, nós então começamos a trabalhar os relacionamentos. Isso parece ser natural, parece ser apenas uma coisa física, mas na verdade o que está acontecendo aqui é algo que vem da nossa natureza. Deus nos fez dessa maneira, e se não fosse assim, nós seríamos pessoas extremamente desconfiadas, extremamente exigentes, críticas, que não aceitaríamos nada, e aí os nossos relacionamentos jamais seriam construídos. Seria impossível ler o Salmo 133 e andar em comunhão com os irmãos. Seria impossível duas pessoas se tornarem uma só carne. Seria impossível praticarmos o perdão. Seria impossível praticar o amor, porque teríamos realmente uma distância muito grande. Mas porque Deus nos criou assim, é possível construir relacionamentos. E aí,
uma das coisas muito interessantes é que sabendo que somos assim, sabendo que fomos criados desse jeito, temos esse apoio de Deus e apoio da nossa própria Constituição para construirmos relacionamentos que valham a pena, tanto no casamento quanto na família. E um dos lugares onde nós desenvolvemos muito desses relacionamentos e podemos ser agentes de cura para pessoas que não foram bem cuidadas e bem amparadas na fase inicial da sua vida, ou em algum momento sofreu algum tipo de decepção grave nos relacionamentos. O lugar onde nós podemos realmente oferecer cura para essas pessoas é a igreja, é a célula, é o pequeno grupo, é onde essa oxitocina pode ser liberada de novo, é onde esse cortisol pode ser regulado, essa adrenalina pode ser regulada por meio do amor, por meio do perdão, por meio do serviço uns aos outros. Você começa a exercer o seu papel de cuidar uns dos outros, e então você vai servir de remédio para curar talvez vários problemas emocionais e sociais que essa pessoa está enfrentando devido talvez a uma estrutura familiar defeituosa de onde ela veio, ou talvez traumas e decepções que ela tem enfrentado em outros relacionamentos. Bom, a segunda coisa que nós aprendemos nessa abordagem, nessa reflexão a respeito dos nossos relacionamentos, é que nós somos chamados para desenvolver uma estratégia de vinculação, de apego consciente. Deus nos criou para o vínculo, Deus nos criou para os relacionamentos, e Ele nos chamou para sermos estratégicos no apego, para sermos estratégicos em criar vínculos que realmente façam diferença. Esse Dr. Gill, W.J. Gill, ele, comentando sobre esse tema, ele disse o seguinte, que existe uma combinação de estratégias de vinculação consciente. E, na verdade, essa estratégia não é só dele, é dele e de algumas outras pessoas, que a gente poderia resumir em Face TV Time. Face é a palavra inglesa para face, né? Todo mundo sabe disso, do Facebook, do FaceTime. Então, Face TV Time. Essa ideia do Face TV Time, na verdade, é uma sigla que abrevia algumas palavras importantes. Por exemplo, do Face é a face, o TV é o toque e a vulnerabilidade, e o time é o tempo que você dedica, é o tempo que você investe. Então, essa ideia do Face TV Time pode ser desenvolvida da seguinte forma. Ele fala assim: quando você constrói um relacionamento, você precisa olhar, prestar atenção. Então, olhe, preste atenção, ponha seus olhos naquela pessoa, valorize os detalhes, a maneira como ela expressa, as reações, e checa se ela está bem, tenta entender o que está acontecendo com a outra pessoa através do olhar, da observação, de voltar a sua face para aquela pessoa. É tão interessante quando a Bíblia nos fala que Deus vira a sua face, Ele volta a sua face para o seu povo. Você sabe que quando Deus volta a sua face para você, na verdade Ele está dando toda a atenção. Quando Deus Todo-Poderoso do Universo volta a sua face para você, Ele está te dando atenção, Ele está liberando o seu favor, Ele está manifestando a sua intenção de te alcançar com graça, com amor, com misericórdia. Da mesma forma, no relacionamento, quando você vira a sua face, quando você mostra a sua face para essa pessoa dessa maneira, você está mostrando o valor que ela tem, você está validando quem ela é, você está plantando no coração dela essa semente de esperança, você está dizendo para ela: olha, eu me importo com você, eu tirei os olhos daqui do meu celular para olhar para você, eu tirei os olhos do que eu estava fazendo para prestar atenção em você. Então, esse ato diz tudo isso, esse ato mostra tudo isso. Agora, além disso, veio o toque, e tudo isso, queridos, está relacionado com os nossos relacionamentos íntimos, familiares e também na igreja, quando você dá atenção, quando você mostra amor. O toque é o contato físico de várias
naturezas. Quando você cumprimenta, pega na mão, quando abraça, quando você cuida dessa pessoa através do toque. É interessante que eu me lembro, há 25 anos atrás, no meu casamento, o meu pastor, que fez o casamento, ele disse: olha, não tire os olhos da sua esposa, não esqueça do toque e também das palavras. Essas 3 coisas que ele nos deu, e 2 delas estão aqui nessas pesquisas recentes. Então, porque isso é o que a Bíblia já nos ensina. O contato físico, de várias maneiras, ele produz um impacto grande nas pessoas. A Bíblia mostra Jesus abaixando e tocando nas pessoas para curá-las. Isso é extremamente poderoso na cura dos relacionamentos. É importantíssimo tudo isso para a manutenção do apego. Abraços, quando você abraça uma pessoa, alguns estudiosos têm dito que um abraço de 30 segundos libera a oxitocina, que vincula você a outra pessoa, que cria vínculos, que cria uma sensação de bem-estar, que não é aquele abraço assim que você só encosta e sai como se não tivesse dando importância. Aquele abraço realmente mostrando que se importa, com respeito, com o devido respeito, principalmente se tratando de pessoas de sexo diferente. E é claro que entre marido e mulher o nível de respeito é diferente. Bom, esses abraços produzem cura, produzem bem-estar, geram bem-estar nas pessoas. Beijos entre marido e mulher, entre namorados comprometidos, tudo isso, pegar nas mãos, gestos carinhosos, tudo isso produz oxitocina, produz bem-estar, gera vínculo, cria bonding. Isso tudo são ferramentas de cura que Deus nos disponibilizou. Pra você ter uma ideia, um dos órgãos o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, extremamente sensível, e quando é tocado de maneira amorosa, ele percebe isso, e quando é tocado de maneira agressiva e má, ele também percebe. Então, queridos, Deus nos criou assim, seres com essas características. Por meio delas nós nos conectamos, por meio delas nós nos pertencemos, por meio delas nós nos vinculamos e construímos uma família, uma sociedade onde um se importa com o outro, onde um cuida do outro. E essa é a essência do que é o Evangelho. A outra coisa é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma das coisas que nós temos mais dificuldade. E é a parte dessa estratégia para você cuidar. A Bíblia fala em Gênesis 2:25 sobre Adão e Eva, dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. A ideia de estarem nus e não se envergonharem é a ideia da clareza, da transparência na comunicação e nos sentimentos. As pessoas, elas precisam ser vistas de forma honesta, elas precisam tirar a armadura, elas precisam se relacionar com menos armas de defesa, elas precisam derrubar as muralhas, para que elas possam se conhecer mais profundamente, num ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, construir uma confiança mais robusta para esse relacionamento. Às vezes nós temos dificuldades de lidar com a vulnerabilidade. Eu me lembro de uma palestra que eu vi de uma especialista nessa área de relacionamentos, de liderança. Ela estava falando para um grupo de soldados do exército americano, aqui numa região chamada West Point, e ela falando para esse grupo, ela pediu para que eles dessem um exemplo de coragem em que a vulnerabilidade esteve presente. Então eles pensaram, eles eram homens corajosos, estavam acostumados a entrar no campo de batalha, no meio de minas, de armas perigosas, para salvar um amigo, para trazer um soldado que pertencia a seu grupo. Eram pessoas que tinham experiência no campo de batalha, eram veteranos de guerra, mas eles não conseguiam pensar num ato corajoso em que a vulnerabilidade esteve presente. E essa mulher, então, trabalha essa ideia mostrando o seguinte: quando não há vulnerabilidade, não há coragem. Na verdade, para você ser corajoso,
você precisa ser vulnerável, você precisa abrir o coração, se expor, deixar ser analisado e visto. E esse ato de vulnerabilidade produz vínculo. As pessoas elas têm dificuldades de se conectar com pessoas que são isoladas, fechadas, que não se abrem, que não se permitem ser acessadas em nenhuma hipótese. Mas quando você olha para uma pessoa mais aberta, mais sensível, mais disposta a se relacionar, então você consegue construir um relacionamento mais forte, um vínculo mais forte. E a última coisa é o tempo. Quando duas pessoas gastam tempo juntas, esse tempo é investido de forma sincera, comprometida, com disposição de realmente construir alguma coisa sólida, a conexão vai ficando mais forte, os vínculos vão ficando mais fortes. É por isso que precisamos entender quando a Bíblia fala do uns aos outros. Há uma lista de versículos na Bíblia, uma lista enorme, não dá para a gente ler aqui, sobre andar juntos, sobre compartilhar, sobre trabalhar uns aos outros. Você vai ver, por exemplo, dentre várias coisas, Romanos 16, que fala assim, olha, cumprimentem uns aos outros. É uma coisa simples, mas é muito comum uma pessoa passar por outra na igreja e não se cumprimentar. É muito comum um marido dormir de noite e não falar boa noite, querida, te amo. Ou uma esposa virar para o canto e não dizer boa noite, Deus te abençoe, te amo, até amanhã, coisa desse tipo, né? A Bíblia fala, animem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Esse é um dia onde temos que animar uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Essa é uma palavra de Deus em Colossenses 3,13, onde o perdão é necessário porque as pessoas falham e os relacionamentos muitas vezes são prejudicados porque falhamos. Perdoe uns aos outros, sirvam uns aos outros. Uma das maneiras de você servir uns aos outros é ser vulnerável, é cuidar uns dos outros. Depois a Bíblia vai falar, levem os fardos uns dos outros, encorajem uns aos outros, reúnam-se uns com os outros. Toda essa ideia do uns aos outros envolve tempo, envolve disposição de estar junto, investir tempo, liberar oxitocina na medida suficiente para que passemos a ser um só, a ser uma família só, a construir vínculos fortes. Essa é a ideia de Deus. A Bíblia fala aí, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, Romanos 15:7. E muitas outras coisas que podíamos ver a respeito dessa ideia de construir um relacionamento nessa perspectiva, com essa abordagem. Então, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom porque ele não foi criado para o isolamento. Não é bom porque isso agrava a saúde. Por exemplo, quando o homem fica só por muito tempo, cada um de nós tem uma necessidade, uma medida de necessidade de interação social. Tem pessoas que precisam de muita interação e tem pessoas que precisam de uma quantidade menor, mas todos precisam. De acordo com muitos estudos recentes, alguns estudos recentes, quando uma pessoa fica isolada e ela não tem conexão por um certo tempo, imediatamente o seu organismo começa a liberar cortisol, adrenalina, impulsionando essa pessoa a buscar esse tipo de interação, seja pela internet, seja pessoal. Mas à medida que o tempo vai passando e essa pessoa não busca interação social, não consegue encontrar algum tipo de conexão que ajude ela a liberar uma certa medida de oxitocina, então ela começa a se introverter e ela vai ficando mais isolada e vai precisando cada vez menos de interação social. E junto com isso ela começa a desenvolver um comportamento antissocial e agressivo. As pessoas que se isolam mais, elas têm facilidade de serem mais agressivas nos relacionamentos. É isso que muitos estudiosos têm concluído. Eu me lembro que na casa do meu pai, a gente sempre teve algum cachorro, e naquele contexto que a gente vivia no Brasil, o cachorro sempre ficava do lado de fora da casa, e nós tínhamos cachorros que eram mais amigáveis, mais dóceis, e tinha cachorros mais bravos. E uma das estratégias que nós usávamos para deixar o cachorro mais bravo
era sempre deixar ele amarrado e isolado das pessoas. Então, de noite a gente soltava e ele ficava extremamente agressivo e vigiava todo o quintal. E durante o dia ele ficava preso. Essa estratégia a gente usou muitas vezes para manter o cachorro bravo, deixar o cachorro perigoso, para as pessoas terem medo dele. Agora os cientistas têm usado isso para entender por que algumas pessoas que se isolam mais são mais agressivas, porque algumas pessoas que se isolam mais, que eram antes bem conectadas, passaram a ser antissociais e às vezes têm muito menos necessidade de estarem conectadas com outras pessoas. Começa a desenvolver um comportamento mais depressivo, um comportamento mais ansioso, um comportamento mais crítico em relação às outras pessoas e às interações sociais, por causa do que está acontecendo na sua cabeça durante o período que ela está isolada. Então, a Bíblia fala que aquele que se isola, Provérbios 18:1, busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Essa verdadeira sabedoria que Deus liberou nas Escrituras em relação à qualidade dos relacionamentos está sendo ignorada e as consequências podem ser vistas na saúde dessa pessoa. Então, estar junto com as pessoas não só faz bem a nós, não é só um mandamento de Deus para que a igreja cresça em comunhão, para que os casamentos cresçam e as famílias cresçam em comunhão, como é também um mandamento de Deus para a sua saúde, para que você tenha saúde, para que você viva de forma saudável. Então, o isolamento social, ele pode ser extremamente danoso, perigoso para a sua saúde. O isolamento é contrário ao design, à forma como Deus criou o ser humano para que ele fosse. Deus deseja que nos lancemos nos relacionamentos, nas conversas difíceis, nas negociações, nos resultados e até sobre aqueles que nós não temos tanto controle. E aí, através disso, nós vamos nos conectando mais e vamos sendo formados para viver aquilo que Deus tem para nós. Provérbios 27:17 vai dizer: como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Não é possível que você cresça tanto e vá tão longe sozinho. Você precisa desse trabalho que Deus permitiu que fosse desenvolvido pelo outro na sua vida. Esse provérbio, ele trata da influência que as pessoas exercem umas sobre as outras. E à medida que essa influência vai acontecendo, nós vamos crescendo, vamos sendo sarados, vamos melhorando na nossa habilidade. É assim que Deus quer que nós vivamos como igreja, como marido e mulher, como pais e filhos, como sociedade, como família. Então, sem essas conexões apropriadas, o nosso sistema não funciona bem. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude a sermos inteligentes, a sermos responsáveis, a sermos verdadeiros crentes que valorizam as conexões sociais, que valorizam as pessoas que estão do nosso lado, que se importem com elas, que se envolvam com elas. Eu me lembro, para nós concluirmos, de uma situação que aconteceu no Brasil há uns anos passados. E houve um deslizamento de terra na região de, se não me engano, de Niterói, e muitas pessoas do Brasil foram deslocadas para lá para cuidar daquelas pessoas, para ajudar a restaurar casas, para ajudar a socorrer as pessoas nas suas necessidades. E a Caixa Econômica também mandou vários funcionários para lá. Nessa época, o pastor Odeir ainda trabalhava na Caixa Econômica, e ele também foi para lá. E ele conta que uma mulher, ou na verdade várias pessoas que estavam encostadas pela Caixa devido a problemas emocionais, depressão, e por anos não trabalhavam, tiveram a oportunidade de irem para ajudar a servir aquelas pessoas como uma prática de um exercício social. E muitas delas, depois de ter experimentado aquele ato de servir aquelas pessoas, foram emocionalmente curadas e voltaram para suas atividades junto à Caixa. Então, existe algo divino na interação social. Quando você se junta, quando você se conecta, a cura vem. É por isso que a Bíblia fala, é precioso que os irmãos vivam em união, porque o óleo vai descer da cabeça,
passando por todas as partes do corpo, até as orlas da sua veste. Deus realmente nos quer vivendo assim, juntos, em família, como sociedade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nessa nova fase que o Brasil vai começar a enfrentar daqui para lá, e que Deus seja conosco, que Deus seja com o Brasil, que Deus seja com a sua família, que Deus seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.